Meu nome é Leonardo Germano, trabalho como técnico de manutenção. Estou aqui na empresa desde o ano de 2007, caminhando aí para 18 anos de companhia. Na verdade, eu sou da cidade de Volta Redonda, né? Prestei o concurso no ano de 2005. Então, em 2007 eu ingressei aqui na companhia, né? Não conhecia a cidade de Macaé. Vim para cá no primeiro momento com o intuito de embarcar. E aqui eu soube que o trabalho seria em terra aqui nessa unidade, né? Eu vim descobrir depois que, na verdade, eu não tenho perfil para embarcar e que realmente o melhor seria ficar aqui em terra. Então, eu sou um cara que gosta por demais de ficar com a família. Todos os dias, se eu puder ver as minhas crianças, minha esposa todos os dias, eu prefiro. Então, sou agraciado, né? Tenho uma linda esposa, tenho 3 lindos filhos. O Nicolas já está com 17 anos de idade, a Ana Júlia com 12 anos de idade e a minha caçulinha Laura, que tem 7 anos. Eu fui desafiado, né, a estar regravando aqui o relato, né, do socorro que eu prestei à minha filha. E eu aceitei o desafio justamente para chamar a atenção das pessoas para a necessidade de se envolver, de participar ativamente em algumas questões, porque às vezes a gente julga que é secundário, que não é tão importante e na verdade a gente deixa de absorver informações que podem preservar uma vida. E o episódio aconteceu em 2019. Nós tínhamos semanalmente aqui um DSMS, né? Era feito no auditório para toda a força de trabalho. E eu me lembro que naquele dia a palestra foi sobre primeiros socorros pediátricos. E a palestrante era uma colega nossa, Marcela. E eu costumo dizer que Deus me fez ficar sentado naquele banco ali do auditório até o final. Por quê? Alguns dos colegas, na verdade muitos dos colegas, ao longo da palestra, movidos ou por algum compromisso ou por julgar que a palestra estava demorando demais, saíram. Eu fiquei até o final. Interessante, quando eu cheguei em casa, eu despejei aquele monte de informações na esposa. Isso me marcou muito, despejei aquele monte de informações. E assim, eu acho que ela não teve um dia tão legal assim. Ela falou: amor, a gente tem 3 filhos, eu fico com eles todos os dias, você acha que eu não consigo cuidar das crianças? E aí toda vez que eu conto essa história perto dela, ela fala: você está querendo denegrir minha imagem como mãe. Eu falei: não é isso, filha, é que na verdade às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas que a gente acha que aquela informação não é prioridade. E aí eu me lembro que para encerrar a conversa eu falei: tá tudo bem, filha, tá tudo bem, informação nunca é demais. Mas saí dali, né, um pouco chateado, queria que ela fosse mais receptiva àquelas informações. E aí eu me lembro bem que alguns dias depois, enquanto nós estávamos nos arrumando, a Ana Júlia tinha uma apresentação. Ela faz parte do Ministério de Coreografia da igreja, ela tinha uma apresentação naquele dia. E as crianças estavam ali tomando café, eu entrei para o banheiro para tomar um banho. E eu me lembro bem que alguns minutos depois, eu ouvi um grito desesperador: me ajuda, me socorre, pelo amor de Deus, me socorre, me ajuda. E só foi tempo de me enrolar na toalha, sair correndo e assim, quando eu abri a porta do banheiro, foi uma cena muito forte que eu vi, né? A esposa com as mãos da Ana levantadas, né? Com os braços levantados, sacudindo e ora apertando a barriga e eu percebi que a minha filha estava engasgada. E aí eu pedi a Deus que me ajudasse. E creio que Ele me ajudou, porque quando você recebe alguma informação sobre segurança, você sempre pensa assim: é legal, eu posso utilizar isso aqui para ajudar alguém. Você nunca pensa que é com a sua família, que você vai viver isso dentro de casa. Você não pensa nisso. Você pensa em ajudar alguém, mas não necessariamente o seu filho. E eu me vi naquela situação, tendo que utilizar aquelas informações para ajudar a minha filha. E ela estava em apuros, realmente em apuros, porque eu me lembro bem que a Marcela, palestrante no dia, disse que uma abordagem interessante para a gente fazer uma pessoa que está engasgada, antes da gente iniciar a manobra de desobstrução, né, respiratória, a gente precisa certificar da severidade da situação. E uma das formas é perguntar à pessoa se ela está engasgada.
Porque se ela responder, se ela conseguir responder, isso é indício de que ela está parcialmente engasgada, né? Mas se ela não falar nada, é que as vias aéreas estão completamente obstruídas. E era esse o caso da minha filha. Quando eu perguntei, ela não conseguiu responder nada. E eu vi o desespero nos olhinhos dela. Na verdade, eu via lágrimas nos olhinhos dela e ela tentando puxar o ar. E eu costumo dizer que, na ocasião, eu falei para todos que eu fiz todo o procedimento de forma correta, mas eu me lembro que não. Que, na verdade, o primeiro procedimento nesse caso é pedir ajuda, pedir para que alguém ligue para 193 e já peça ajuda. Eu não fiz isso, era minha filha. Eu só queria socorrê-la naquele momento a partir daquelas informações que eu tinha recebido em uma palestra. E as informações estavam frescas na minha memória, né? E eu corri para trás dela, né? Encontrei um biguinho dela debaixo do vestido, contei alguns dedos acima, né? Cerrei o meu punho e com a mão esquerda por cima, né, da minha mão dominante, eu fiz a compressão, né? Jogando para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Eu não me lembro quantas compressões assim eu fiz, mas eu lembro exatamente do momento em que ela expeliu, que estava obstruindo as vias aéreas dela, e ela encheu o pulmãozinho de ar. E eu me lembro bem que foi uma situação bem difícil, porque eu dei um copo d'água para ela e chorei bastante depois que eu fiz a manobra. Estava todo mundo ali muito emocionado, né? E eu me lembro que depois de um tempo, né, eu conversando com a esposa, conversando com a Ana Júlia, né? Ela me disse que estava comendo um pão de mel, deitou no sofá assistindo televisão, pegou um pedacinho de pão de mel, levantou e jogou na boca. Foi quando obstruiu, né, as vias aéreas dela. E eu me lembro bem que o Nicolas fala isso, né, que quando a minha esposa percebeu a situação, ela tentou acudir a minha filha, mas por não ter informações suficientes, ela balançou desordenadamente minha filha, sacudiu os braços, apertou a barriga dela, e só aí que ela pediu socorro, né? E aí eu saí, a partir daquelas informações que eu tinha recebido, eu sei que Deus usou a minha vida para preservar a vida da minha filha. A Júlia fazendo castelo. Oi, gente. Olha uma questão. Depois vai ficar bonito. Depois vai mandar foto. Eu falo muito sobre Deus porque eu penso assim, Beraldi, Ele nos dá a oportunidade, né? Ele nos dá a chance de estar munido de informações. Ele nos dá a chance de ter esse convívio tão gostoso, né? Tão sadio e realmente levar em conta o que o outro está falando. Às vezes a gente quer muito falar, né? A gente quer muito demonstrar conhecimento, passar conhecimento, e às vezes a gente não tem tempo para sentar e ouvir uma hora e meia que seja. E naquele dia, se eu te disser que eu não fiquei tentado a sair em algum momento, eu vou estar mentindo. Fiquei, ainda mais vendo um colega saindo, outro colega saindo, ainda mais com aquela possibilidade de ser alguém que estaria participando ali daqueles exemplos práticos. Em algum momento eu pensei em sair. Então eu costumo dizer que Deus me colocou aquele impulso forte de ficar porque Ele tinha um propósito para aquilo. E eu sei que se alguém ali naquele dia em que a minha filha passou por essa situação não tivesse o mínimo de informações, a situação poderia ficar muito difícil. Poderia. E eu penso assim, Deus usa pessoas para cuidar de outras pessoas, para abençoar outras pessoas. E eu creio que Ele fez isso comigo, né? Ele me usou ali para ser um agente que prestou socorro a uma vida, né? Que preservou uma vida. Então, eu agradeço a Ele por não ter me deixado sair naquele dia. Eu agradeço a Ele por estar em casa naquele dia, naquele momento. Eu agradeço por todas as reflexões que geraram depois. A esposa chegou para perto depois e como é isso aqui? Me ensina, me mostra. Porque ela entendeu a importância de a gente estar munido de informações. Conversei com as pessoas próximas, com os familiares, sobre essa necessidade.
Eu penso que essa instrução deveria ser dada, inclusive, nas escolas, né? Eu me lembro que eu conversei com a diretora da minha filha, porque durante a palestra, a Marcela até falou sobre uma lei federal, lembro do nome dela, é Lei Lucas, que foi uma mãe que travou uma batalha porque o filho dela de 10 anos morreu engasgado num acampamento colegial com um pedaço de salsicha. Nenhum professor, ninguém do corpo docente tinha o mínimo de instrução para socorrer o Lucas, né? Quando ele foi levado ao hospital, ele já estava sem vida, né? Então essa mãe moveu uma galera para que as escolas pudessem ter o mínimo de instrução no seu corpo docente quanto aos primeiros socorros. A gente tem a felicidade de viver num ambiente que é rico, mas é muito rico de informações referentes à segurança. E essa semana mesmo é uma semana propícia. Quantas cipates a gente passa sem um dia uma palestra? Às vezes especialistas ou colegas nossos, né, que nos dão instruções assim fantásticas acerca de segurança, como foi o caso da Marcela na ocasião, um DSMS de 1 hora. E às vezes a gente acha que é muito tempo, né, que a gente tem outras prioridades, tem que fazer algumas outras coisas, mas é tempo da gente parar porque a vida é em primeiro lugar. Eu acho que nada justifica a nossa pressa em não querer sentar para ouvir alguma instrução de segurança, então a gente precisa estar atento. Essa semana é uma semana da gente filtrar as nossas atividades, de repente deixar, colocar como prioridade estar participando das palestras, né, ouvindo as instruções, porque elas podem ser fundamentais, foram fundamentais para mim. Eu costumo dizer, e conversei isso com os colegas na ocasião falaram, rapaz, e eu saí da palestra e não tinha realmente nada que fazer, porque eu julguei que estava demorando. Alguns colegas relataram isso, relataram com lágrimas nos olhos e se comprometeram a estar mais atentos a isso, né? E eu me lembro que a gente falou aquela semana, talvez aquele mês todo, sobre primeiros socorros, não só pediátricos, né, mas sobre primeiros socorros. Então, o recado que eu deixo é esse: que estejamos atentos, que estejamos de fato envolvidos, porque a vida precisa ser prioridade. Life could be a dream, life could be a dream. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again, boom. Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, whoa, whoa, dip, a bip, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine. Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again, boom. Oh, life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again. Boom, boom, boom. Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang, a lang, a lang, oh, bip, a bip, a bip, a bip. Oh, life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom.
Ô pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Eu te amo.